Olá pessoas, tudo bem? Hoje estamos de volta com a terceira e última parte da nossa série Aprendendo Inglês com Silent Hill 2, onde nós analisamos o diálogo do primeiro encontro de James com Maria. Se você não assistiu a primeira ou segunda partes, o link para assistir está aqui em cima, e depois é só voltar nesse aqui para nós continuarmos. Antes de começar a nossa análise, dá aquela força deixando o like, se inscreve para não perder os próximos conteúdos e comenta aí quais jogos você quer ver aqui no canal. Assim como eu disse no segundo vídeo, para contextualizar, eu vou mostrar novamente as partes que nós já analisamos, mas caso não queira assistir, é só pular para a minutagem que está aparecendo aí na tela. Enfim, vamos para o conteúdo. Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are different. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Feel how warm I am? You're really not Mary. I told you, I'm Maria. Sorry. I was confused. Where are you going? I'm looking for Mary. Have you seen her? Didn't you say she died? Oh yeah, 3 years ago. But I got a letter from her. She says she was waiting in our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? Well, there's the hotel too, I guess. The one on the lake? I wonder if it's still there. The Lakeview Hotel? Yeah, it's still there. So, the hotel was your special place, huh? I'll bet it was. Don't get so mad. I was just joking. Anyway, it's not that way. It's this way. You're coming with me? You were gonna just leave me? No, but... With all these monsters around? No, I just... I'm all alone here. Everyone else is gone. I look like Mary, don't I? You loved her, right? Huh, or maybe you hated her. Don't be ridiculous. So it's okay? Yeah, fine. Na primeira fala, Maria diz: The Lakeview Hotel? Yeah, it's still there. So, the hotel was your special place, huh? I'll bet it was. Don't get so mad, I was just joking. Anyway, it's not that way. It's this way. A primeira frase, The Lakeview Hotel? Yeah, it's still there. Primeiramente, ela só confirma o nome do hotel e depois afirma: sim, ainda está lá. Yeah, it's still there. Essa é uma frase no presente simples na afirmativa. Atente-se aqui à ordem das palavras. Quando usamos still, na afirmativa, quase sempre ele vai vir depois do to be. Depois, so, the hotel was your special place, huh? Essa é uma frase no passado simples. Ela é uma pergunta, porém tem uma estrutura de afirmação. Assim como aconteceram outras vezes nesse mesmo diálogo, simplesmente é feita a pergunta com entonação crescente, sem alteração na estrutura. Isso acontece bastante, e por mais que não seja o padrão gramatical esperado, você vai se deparar bastante com esse tipo de construção. Esse no final é tipo aquela tag question que eu mencionei também no vídeo anterior, porém ele não chega a ser porque para isso seria necessário essa pergunta seguir uma estrutura gramatical específica, o que não é o caso. Então simplesmente podemos entendê-la como né, em ou qualquer pergunta desse mesmo tipo, como se fosse uma reafirmação. A próxima frase, I'll bet it was, podemos dividir em duas partes. I'll bet é uma oração no futuro simples. Como pode ver, esse apóstrofo LL é o verbo auxiliar will abreviado. Quando o juntamos a um verbo, nós o transformamos em uma ação futura. I will bet, eu vou apostar, ou eu apostarei. Mas você deve ter percebido que eu traduzi anteriormente como uma frase no presente, certo? Eu aposto.
Isso é porque é uma expressão. Elas basicamente têm o mesmo significado de presumir que algo é da forma que você imagina, mas em inglês essa expressão é comum de ser usada como uma construção no futuro. Porém, também podemos usá-la como uma construção no presente, assim como em português. Poderíamos dizer simplesmente I bet it was. A segunda parte, it was, ele era, é uma frase no passado simples com to be, muito tranquila. Mas algo relevante aqui é que você deve ter notado essa palavrinha que está na tradução em português, mas não tem um equivalente em inglês. Isso é, porque em português, nesse contexto, essa palavra serve para conectar as ideias dentro da frase. Por exemplo, eu sei que você entende. Poderiam ser duas frases separadas, eu sei, você entende, só que o que conecta essas ideias. E é a mesma coisa que em inglês, são duas orações. Só que em inglês a gente não precisa utilizar nenhuma palavra para conectar essas ideias. Ele pode ser totalmente omitido. Porém, caso você queira, você pode utilizar a palavra that para conectar as ideias em inglês. I'll bet that it was. A Mary poderia ter dito dessa forma. Continuando, don't get so mad, I was just joking. A primeira parte é uma frase no imperativo, e elas são usadas para dar ordens ou fazer pedidos. É fácil de identificarmos, pois necessariamente elas vão começar diretamente com o verbo, sempre na forma base, ou caso seja uma negativa, vai começar com o verbo auxiliar do, mais not, assim como aqui. Outro ponto, get é um verbo que tem vários significados, e aqui significa tornar-se ou ficar. Get mad seria uma ordem ou pedido dizendo fique bravo, por mais que isso não faça muito sentido. E do not get mad, ou don't get mad, abreviado, significa não fique bravo. A segunda parte é uma frase no passado contínuo, que eu já expliquei na parte anterior, mas eu vou te relembrar aqui. Necessariamente temos um verbo to be, conjugado no passado, mais um verbo finalizando com ing. He was joking. Ele estava brincando. They were playing RPG last night. Eles estavam jogando RPG ontem à noite. I was being an idiot. I'm sorry. Eu estava sendo um idiota. Me desculpa. A próxima fala é Anyway, it's not that way. It's this way. De qualquer forma, não é aquele caminho. É esse caminho. São duas frases quase idênticas, uma na negativa e outra na afirmativa. Ambas no presente simples. Eu traduzi ao pé da letra para ficar um pouco mais fácil de vocês compreenderem, porque em inglês essa expressão é um pouco diferente da forma com que falamos em português. Mais uma frase equivalente a essa, de forma mais natural, seria não é por aí, é por aqui. Entre outras formas de se dizer. É só a maneira de expressar essa ideia que é diferente mesmo. A próxima frase, You're coming with me, é uma frase no presente contínuo, o qual também expliquei nas partes anteriores, mas vamos lembrar brevemente. Sempre vamos ter um verbo to be, conjugado no presente, mais um verbo finalizando com ing, parecido com o passado contínuo. A diferença é a conjugação do to be. Simples, né? Mas você deve ter percebido que essa pergunta não faz muito sentido, né? E não faz mesmo. Isso é porque essa estrutura do presente contínuo, na verdade, é bastante utilizada para fazer perguntas sobre o futuro também. Então o que o James realmente quer dizer nessa frase é você vai vir comigo? Porém com uma nuance de que ele já imagina que sim. Eu sei que pode ser um pouco confuso, mas você vai se acostumar. Principalmente pelo fato de que essa maneira de se fazer uma pergunta é bastante utilizada. Aqui, temos que ter atenção ao fato de que essa estrutura está na afirmativa, porém usa somente a entonação para fazer a pergunta, assim como em português, como eu citei antes. Em seguida, Maria diz, You were gonna just leave me? Essa é uma frase um pouquinho complicada de se classificar, tecnicamente falando, porque ela usa a construção do passado contínuo, porém a função gramatical que ela exerce é um pouco diferente. Ao contrário do padrão de expressar uma ação no passado, que durou por X período e já terminou, ela expressa na verdade uma intenção, plano ou expectativa que você tinha no passado em relação ao futuro daquele mesmo passado. Resumindo, neste caso, podemos entender were, was going to, simplesmente como ia, iam ou íamos. E detalhe, gonna é apenas a abreviação de going to. Quando a gente está falando muito rápido, é comum de abreviar dessa forma. Going to, gonna. Olha uns exemplos. I was gonna call you, but I forgot. Eu ia te ligar, mas esqueci. We were going to meet here. Nós íamos nos encontrar aqui. She was going to fall, but we saved her. Ela ia cair, mas a salvamos. Um pouco complexo, eu sei. É uma estrutura que foge do padrão e acaba sendo uma exceção. Mas a ideia não é nada demais. Principalmente se você já conhece a forma padrão de se usar o going to, que quase sempre é um sinônimo de will. Mas enfim, papo para outra hora. Depois, o James responde, No, but... Só uma resposta curta, tradução literal mesmo, nada demais. Maria continua, With all these monsters around? Essa já é uma frase interessante.
Ela é a continuação da fala anterior da Mary, mas meio que em perguntas separadas. You are gonna just leave me? With all these monsters around? É basicamente uma continuação que foi cortada pela fala do James. Como nós não temos nenhuma alteração no tempo verbal nem nada, é só uma questão de vocabulário também. Só esse around, que pode ser um pouquinho mais complicado se você não conhece, mas é um termo super tranquilo. Isso é traduzido como por aí, mas ao pé da letra significa em volta de, ao redor de. Acontece que em muitos contextos ele é usado também nesse sentido de por aí, nas redondezas, etc. O James dá mais uma resposta curta. No, I just... Não, eu só... E em seguida Maria diz: I'm all alone here. Everyone else is gone. I look like Mary, don't I? You loved her, right? Or maybe you hated her. Na primeira fala, I'm all alone here, é uma frase muito tranquila no presente simples e tem esse termo all alone, que é muito útil de se aprender porque é bastante utilizado. Significa completamente sozinho ou sozinha. Na segunda frase, everyone else is gone, temos uma construção interessantíssima e que é extremamente utilizada. Everyone, sozinho, já significa todo mundo, todas as pessoas. Esse else só adiciona uma ênfase a isso. Ele significa algo como além de, outros. Então, aproximando-se do literal, o everyone else é como dizer todo mundo além de mim ou todas as outras pessoas. Na prática, isso não adiciona muito pra gente em português, mas o else é muito utilizado nesse sentido. Olha só uns exemplos. Is anyone else here? Tem mais alguém aqui? Ou seja, alguém além de mim? There's something else missing, but I don't remember what. Tem outra coisa faltando, mas eu não lembro o que. Nothing else matters. Nada mais importa. Pode ser usado tanto no sentido de everything ou everyone, ou seja, tudo ou todos, falando de pessoas, como também de nada, ninguém ou alguém. Guarde bem esse grupinho de palavras, eles são muito usados juntos. Agora a respeito de is gone, que eu traduzi como se foi. Gone é um adjetivo que vem do verbo to go, ir, que significa ido, no sentido de ausente, ou seja, que não está mais aqui. Esse adjetivo não faz muito sentido pra gente, porque em português ele não é usado da mesma forma. Você não diz que alguém está ido, is gone. Nós dizemos que alguém se foi. A ideia é a mesma, mas a construção é diferente. Ah, e só pra constar, esse sentido emocional de falecimento, de abandono, atrelado a essa construção se foi, também serve pra construção is gone. Então no fim das contas, everyone else is gone, todo mundo se foi. Mais um dos casos em que não podemos de forma alguma traduzir ao pé da letra. Temos que entender a construção dessa estrutura. Enfim, na segunda fala, I look like Mary, don't I? You loved her, right? Essa primeira frase está no presente simples, porém usa uma tag question. Eu já expliquei em mais detalhes lá na primeira parte, mas vamos relembrar brevemente também. É uma frase com estrutura afirmativa e que no final usa uma negativa interrogativa como forma de confirmação do que acabou de dizer. Ou vice-versa, primeiro a estrutura negativa e depois só interrogativa. Para montar a tag, caso a frase seja afirmativa, a tag sempre vai ser o verbo auxiliar para aquele sujeito. Aqui, como é I, usamos do, mais not, mais o sujeito. I look like Mary, don't I? E caso a frase seja negativa, usamos somente o verbo auxiliar mais o sujeito. Pegando a própria fala anterior da Maria como exemplo, I don't look like a ghost, do I? Ah, e caso esse verbo principal seja o to be ou um verbo modal, você simplesmente substitui o verbo auxiliar da tag nessa estrutura pelo próprio to be ou modal. Por exemplo, she's okay, isn't she? Ou you couldn't do it, could you? A segunda frase, you loved her, right? É uma frase no passado simples, e também usa uma espécie de tag question, porém um pouco mais simples. A estrutura está na afirmativa, e depois só vem essa palavrinha de confirmação em tom de pergunta. Ao invés de right, você poderia colocar qualquer outra palavra desse tipo, por exemplo, correct. A próxima fala, or maybe you hated her, é outra frase que começa pelo meio de outra. Or, ou, já dá esse sentido de opção, né? Mas aqui a estrutura também é bem fácil. Mais uma no passado simples, como acabamos de ver. Em seguida, o James responde, don't be ridiculous. É uma frase no imperativo, assim como aquela que vimos antes, don't get so mad. É a mesma coisa, só troca o verbo e o complemento, nada demais. Depois Maria diz, so, it's okay? Outra frase muito simples e usando aquele esquema da entonação para perguntas que eu já te ensinei. A estrutura é na afirmativa mesmo e tem esse tom crescente. Por último, o James finaliza, yeah, fine. Simplesmente tudo bem.
E pessoal, é isso. Espero que tenham gostado dessa série. Foi bem trabalhoso, mas muito divertido de fazer. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Se quiser deixar sugestões de jogos para ver aqui no canal, fique à vontade. Ou caso tenha alguma outra coisa ou crítica para falar mesmo, também ficaria super contente de ouvir. Se puder deixar o seu like e se inscrever para apoiar mais conteúdos como esse, vai ser de grande ajuda. Muito obrigado novamente a todos pela presença e até mais.